Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Clube da Artéria. É um grande prazer ter todos os colegas aqui presentes no evento de hoje. Hoje nós vamos receber como palestrante o Dr. Bernardo Mendes. Dr. Bernardo Mendes, para quem não conhece, é cirurgião vascular, é brasileiro. Ele integra a equipe de cirurgia vascular da Mayo Clinic, é professor lá. E hoje vai fazer uma apresentação sobre atualizações no tratamento do aneurisma de aorta complexo. Antes eu gostaria de dar alguns avisos, pedir a todos que mantenham os seus microfones desligados, fazer essa gentileza. Quem quiser fazer perguntas ao final da apresentação, levantar a mão ou enviar mensagem. Lembrar também que todas as lives estão arquivadas no canal do Center Vasc no YouTube, e quem quiser ser informado dos nossos eventos online, enviar e-mail para pós-graduação sem tio e sem cifrão @centervasc.com.br, enviando e-mail ou o zap. Passo agora a palavra ao Dr. Arno para considerações iniciais. Doutor Arno, vou ativar seu som. Isso. Boa noite a todos. Boa noite especial ao Bernardo Mendes. É uma grande alegria ter você entre nós de novo. Bernardo é uma pessoa muito querida, foi nosso estagiário aqui há muitos anos atrás e criamos uma relação de amizade ímpar que se mantém até hoje e certamente vai continuar frutificando. Bernardo é parte integrante, foi residente, é parte integrante hoje em dia do serviço de cirurgia vascular da Mayo Clinic, onde trabalha com Tom Bauer e com Gustavo Oderich, nosso Patrício também, entre outros, anteriormente com Peter Glovitsky, que todos conhecem muito bem, e tem uma experiência muito grande com o tratamento de aneurisma de aorta complexo, que vai compartilhar conosco hoje esses conhecimentos. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado, Bernardo. Boa noite a todos. É um prazer imenso para mim estar participando disso junto com vocês, participando dessa eu diria que tem uma boa que aconteceu por causa de todo esse pandemics é que, de certa forma, a gente se aproximou um pouco mais, todos aqueles um pouco distantes. Eu tenho conversado com os amigos do Brasil e eu diria que aqui, que para mim eu tenho um carinho muito especial pelo Center Vasc, pelo Dr. Arno, pelo Bernardo, pelo Alberto, porque, como o Dr. Arno falou, eu passei alguns meses durante a minha graduação na faculdade, estagiário, tive certamente incrível influência sobre continuando perseguindo uma vida acadêmica em cirurgia vascular, graças ao Dr. Arno. Então, para mim, é uma honra participar desse evento hoje, pela minha amizade com o Center Vasc. Eu vou prosseguir aqui e compartilhar a tela. Conseguem enxergar o slide? Está perfeito, Bernardo. Beleza, eu vou adiante, então. Esse aqui é o nosso slide de conflitos de interesse. Eu diria que a gente não tem nenhum conflito de interesse relevante a essa aula. Eu só queria mostrar o nosso atual o time do tratamento de aneurismas complexos endovascular da Mayo Clinic. Vocês veem o Dr. Gustavo Oderich, claro que dispensa apresentações. Ele e o Dr. Randy DiMartino, que é um dos meus colegas que também tem um interesse e participa de bastante complexos da aorta. Então, todos esses slides e o que eu vou mostrar aqui hoje, eu diria que é um produto do trabalho como um grupo. Mas eu queria reconhecer aqui o Gustavo, que ele é o nosso chefe da divisão de cirurgia vascular endovascular, por
ele vai deixar o serviço, ele está se mudando para Houston, provavelmente muitos de vocês já escutaram. A gente vai sentir muita saudade, ele vai continuar tendo muito sucesso, a gente vai continuar tendo uma relação muito próxima. Ele é o investigador principal do IDE, do Investigation Device Exemption, que é o que o FDA autoriza dos casos que estão discutidos nessa apresentação, muitos dos dados. Então, todo o mérito dessa apresentação, claro, o mérito pertence. Ele é um cirurgião endovascular magistral, ele é o meu mentor e, acima de tudo, ele é um grande amigo. Eu vou falar algo que você já bem... O reparo aórtico endovascular já demonstrado desde quando os primeiros trials saíram, Dream Trial, River One Trial, agora já no long-term outcomes desses trials, a gente já sabe que as mortes operatórias, perda de sangue, necessidade de transfusão, ventilação mecânica, UTI e hospitalização é menor quando cirurgia aberta. Isso foi demonstrado, e claro que isso resultou num boom de procedimentos endovasculares, como demonstrado nesse artigo New England Journal, mostrando que o aumento entre 1999 e 2008 foi mais de 26%, e se essa curva fosse até 2020, a gente vê muito maior, sendo que mais de 70% dos aneurismas de aorta abdominal hoje nos Estados Unidos são feitos, as cirurgias são feitas de forma endovascular. Mas o endovascular da aorta infrarrenal, ele não endereça todas as da aorta que necessitam do tratamento. Vocês sabem que a aorta ascendente, o arco aórtico, a aorta tóraco-abdominal e os esses, eles continuaram por mais tempo sem ter uma solução endovascular dedicada a essas anatomias, a essas morfologias. Não há dúvida que o reparo aberto de aneurismas tóraco-abdominais é o tratamento honrado pelo que todo como o padrão ouro desse procedimento, e como vocês sabem, existe uma incrível experiência nas mãos dos líderes nisso, Crawford com 1.800 pacientes, Dr. Coselli com 3.300 pacientes, e Safi e Esther com mais de 1.500 pacientes, com mortalidade respeita 7-15%, mas há níveis de lesão medular de 10 a 16%. Quando a gente compara a experiência do Coselli em 1993 com a experiência mais recente do Crawford, com a experiência mais recente do Dr. Coselli, você vê que existiu claramente uma melhora dos resultados, especialmente no que toca à incidência de paraplegia, que inicialmente no Clamp and Sew Technique, com tóraco abdominal de extensão tipo 2, a paraplegia foi até 30% e diminuiu significativamente até 5%. Mas se os resultados que a gente viu, os aneurismas de aorta infrarrenal já foram muito melhores com o reparo endovascular, não há dúvida que quando falamos dos a cirurgia aberta é uma cirurgia muito grande, imensa, como todos vocês sabem, a gente pode esperar que talvez esses resultados e os benefícios do reparo endovascular sejam ainda pronunciados. Hoje em dia, na clínica, na nossa clínica e na nossa prática, e eu diria que isso se traduz também na maioria das práticas daqueles que tem a disponibilidade do reparo endovascular e aberto, as indicações gerais ainda para reparo aberto seriam aqueles pacientes com aneurisma de aorta complexo desfavorável, por exemplo, uma tortuosidade extrema múltiplas ou artérias renais pequenas ou estenóticas, doença oclusiva ilíaca extensiva, pacientes com rim inflamador, múltiplas artérias renais, alguns daqueles pacientes com uma falha do reparo endovascular prévio, aneurismas micóticos, e também pacientes jovens que são muito saudáveis, os quais geralmente se beneficiam do reparo aberto. Alguns dos casos que preferimos fazer o reparo aberto são aqueles pacientes com doenças aórticas genéticas, como, por exemplo, doenças
como Marfan, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz, aquele termo de Sheg e aorta, aquelas aortas com um trombo mural significativo, como nessa que nós já vimos em estudos prévios que causam um resultado, um desfecho pior quando reparando os alvos distais, artéria mesentérica, artérias renais, são pequenas ou supranumerárias, como eu mencionei antes. E esses problemas não são tão incomuns. Vocês veem, por exemplo, que nessa análise anatômica que nós fizemos quando eu ainda era Research Fellow, aqui, 8 anos, 520 pacientes aorta abdominal complexos, qualquer problema com artéria renal foi visto em até 18 pacientes, de 1/5, mas pelo menos uma artéria renal acessória grande, um diâmetro pequeno que não seria bom para tratar com os stents, ou com uma bifurcação curta que também causaria a oclusão de um dos ramos principais da artéria renal. Esse aqui é um exemplo do paciente Bauer, dos meus colegas mais seniors, que foi um paciente de 26 anos, ou seja, muito jovem, com diagnóstico de síndrome de Bowie com uma pós-dissecção que estava aumentando em tamanho. Você vê que esse é um paciente que a gente não ofereceria o reparar endovascular. Quem cirurgia aberta é o Paulo. Esse é um outro paciente de uma indicação que continua sendo, infelizmente, bastante frequente para nós. Paciente de 78 semanas de calafrios, dor abdominal, depois de um IVAR. Vocês veem a tomografia que na região das artérias renais, bastante gás, ou seja, isso era uma infecção da prótese. Esse é um paciente que foi submetido a um explante da prótese com a artéria renal, mesentérica com a artéria criopreservada, que ainda é uma indicação muito comum. Você vê que o resultado final que a gente usa para envelopar o graft para diminuir a chance de uma entérica e tais complicações. Esse é o resultado final e a tomografia final desse paciente que saiu bem. Esse é um paciente que eu fui nessa aula hoje porque eu tinha mostrado quando estava no simpósio aorta no passado para o Bernardo, e foi bastante interessante. O paciente, na verdade, tem as duas indicações clássicas para cirurgia aberta. Ele tem o diagnóstico de Ehlers-Danlos e vinha sido seguido durante o tempo de secção infrarrenal, e esse paciente teve uma infecção, um aneurisma micótico junto com Ehlers-Danlos. Então, as duas indicações, tanto a doença do tecido conjuntivo quanto o aneurisma micótico. Eu tenho um vídeo rápido aqui, mais ou menos, mostrando o nosso procedimento. Esse, de fato, foi um procedimento que um fellow antes da minha formatura no serviço do Gustavo. Você vê que a gente fez um approach transperitoneal, de secou as entéricas superior, as bilaterais. O paciente tinha aneurismas de artérias ilíacas comuns bilaterais. Mais uma vez, a gente usou o preservado de cadáver que atualmente para infecções. O que a gente está fazendo aqui é uma incisão lateral na colher face lata, que a gente usa como um pledget na anastomose proximal e distal, se a gente tiver tecido suficiente para reforçar e a chance de um blowout dessa anastomose. Você vê que todos os clamps que a gente está utilizando são protegidos, a gente faz com tecido conectivo. Aqui a gente está basicamente abrindo o flap da dissecção infrarrenal, que você vai poder enxergar logo mais. Tinha uma infecção ativa, mas esse paciente tinha hemocultura positiva, tinha PET scan positiva, como vocês viram no slide anterior. Então, era um aneurisma infectado, paciente com um aneurisma micótico, um paciente com uma doença do tecido conjuntivo, desculpa. Agora vocês veem a gente usando aquela face lata para fazer a anastomose. É usado como se fosse um feltro que a gente usaria numa cirurgia caltado, exatamente da mesma forma. É importante nesses casos de doença do tecido conectivo que
os pontos sejam incorporando bastante tecido da aorta, que não seja um ponto muito fraco na aorta, porque eles são tecidos muito fracos, como você sabe, todos que já está nesse tecido conjuntivo. O procedimento continuou com anastomose direto à artéria ilíaca interna esquerda e depois a artéria ilíaca externa, e por causa devido à fragilidade dos tecidos, esse paciente a gente teve que também colocar um artéria externa logo depois dessa anastomose, como vocês podem ver aqui. O enxerto criopreservado, ele ajuda desses que também pode utilizar a artéria ilíaca externa e interna para fazer os bypasses. Esse é o resultado final. Vocês veem o PET na e geralmente a gente separa o aumento e faz um wrap 360 graus. Esse último quadro é só para mostrar tecidos no paciente. Aquilo ali foi só da retração. O paciente teve um hematoma jejunal que depois não teve nenhuma consequência clínica, mas que certamente chamou nossa atenção no final do aberto, que a gente continua recomendando. Esse, na verdade, foi meu primeiro caso como staff. O primeiro dia que eu entrei no staff da clínica, eu estava de plantão. A gente com 64 anos de altura contida da aorta paravisceral, com acesso muito ruim e bastante trombo na aorta até o nível da esse a gente fica bem, mais uma vez, transperitoneal. E aqui vocês veem a dissecção celíaca, mesentérica superior, a artéria renal direita, a altura contida para a spine. Então, na verdade, isso já vinha acontecendo fazia um tempo, e esse é o resultado final com reimplantação da renal direita e um bypass para a renal esquerda. Um número relativamente constante de aneurismas tóraco-abdominais abertos aqui no meio. Isso é liderado principalmente pelo Dr. Bauer, ele que faz os casos de aneurismas abertos. Também a doutora Jill Cole-Glazer, que é uma das minhas parceiras, ela também faz os casos abertos. A gente tem um número relativamente com 300 casos até 2015 e continua mais ou menos um nível entre 15 e 20 tóraco-abdominais por ano desde 2015. Enquanto o procedimento ele continua sendo seguro, a gente sabe também que você vê que a mortalidade, só um pouquinho aqui, apesar da idade relativamente baixa, os pacientes de 50, 60 anos, a mortalidade continua entre 5% e 15%, e isso são em séries com alta experiência. Você vê Crawford, Cambria, Safi, Estrela, etc. Então, existe certamente existe um espaço para esse procedimento. E quando os dados são considerados em pacientes do Medicare, ou seja, em pacientes que não fez necessariamente em centros acadêmicos, excelência vê que a mortalidade aumenta ainda mais, até 19% em 30 dias, quando considerando só reparos eletivos. E outro fato que é importante é que o volume do hospital e o volume do cirurgião, ele afeta a mortalidade significativamente, especialmente quando considerando aneurismas abdominais. Dessa forma, foi lógico que a comunidade científica vascular nos últimos 20 anos tentou achar outras para os aneurismas mais complexos. Os approaches híbridos que foram preconizados inicialmente pelo Quinione em 1999 foi utilizado e amplamente adotado por muitos entre o ano 2005 e 2012. A premissa diminuir o tempo de dia. Basicamente, você evita uma toracotomia, você evita a divisão do diafragma e, dessa forma, minimizando o estresse fisiológico, sem uma opção de único, sem o cardiopulmonary bypass, sem precisar clampear a aorta, que é mais importante em pacientes com um ecocardiograma anti-cirúrgico, e minimizando a isquemia dos órgãos distais. Mas os resultados, na maioria dos centros, você vê que na mão do Quinione, University of Michigan, foram 3% de mortalidade perioperatória. Infelizmente, em outros hospitais, incluindo o Mayo Clinic, o MGH, de Houston, uma mortalidade de 15% a 20%. Então, ainda não ideal, mesmo usando as approaches híbridas. São as opções totais. Então, a gente cai em mais ou menos 2 amplos segmentos do reparo aórtico. Um seriam os stent grafts paralelos,
seriam também periscópio, sanduíche, ou os stent grafts fenestrados e ramificados, que a gente vai falar a maioria dos próximos 20 minutos. Os stent grafts paralelos, ou seja, chaminé, periscópio, sanduíche, incorpora mais ou menos o mesmo princípio, que é aquele no qual você tem um stent princípio da aorta perfundidos por stent grafts que estão liberados paralelamente àquele stent graft principal. A gente ainda usa isso em alguns casos aqui, mesmo tendo a disponibilidade de fazer o reparo fenestrado, por exemplo, em casos de emergência que não são uma anatomia suitable para um reparo endovascular completo. Por exemplo, esse paciente com uma rotura da aorta descendente depois de uma dissecção do tipo B, esse é um paciente do Gustavo, que ele colocou uma chaminé para a mesentérica superior e 2 chaminés para as renais, e esse teve sobreviveu. Os grandes preocupações com a técnica dos stent graft paralelos são necessidade de muitas bainhas vindo do aspecto braquial. Hoje em dia a gente tem diminuído isso um pouco por causa das bainhas deflectíveis que podem vir do moral. Mas quanto mais bainhas pelo approach braquial, obviamente aumenta o distúrbio no fluxo para os vasos, para o risco de stroke. Existe uma preocupação com a interação que pode levar à oclusão desses stents, porque afinal eles não foram desenvolvidos com esse intuito. E finalmente a preocupação é aquela dos endolix das goteiras, ou gutter endolix, que são difíceis de evitar por causa da forma que aquele fluxo vai continuar com essas técnicas. Os resultados iniciais eles foram relativamente encorajadores, que o avanço técnico entre 90% e 100%, a mortalidade continua sendo entre 1% e 10% nesses pacientes, mas com aqueles que falam da stroke ainda tem uma taxa de stroke alta de 5% a 10%. E o importante é que a média de todas essas análises é que 1,7 média de vasos utilizados numa chaminé ou um stent graft paralelo por paciente. Ou seja, com reparo abdominal com vasos, com celíaca, mesentérica, as 2 renais, ou com um reparo fenestrado ou ramificado com os 4 vasos, você devia esperar um perfil com muito menor. Essa realmente mostra um pouco da inferioridade dessa técnica. Quando a gente fala especificamente dos já hoje mais de 2 décadas e meia de evolução desde o primeiro foi feito em 1990 em Adelaide, na Austrália. Muito do desenvolvimento da técnica originalmente foi na Austrália. E desde então, no dispositivo e nas técnicas aumentaram a aplicação dessa técnica, a forma de ser feito e também a segurança e a forma de produzido em outros como um componente bifurcado separado do componente fenestrado, os diameter reducing ties, o diâmetro quando você está manipulando ela para ter mais espaço para cateterizar os vasos alvo. Inicialmente os stents utilizados eram stents de metal não steel, obviamente causou muito endolix, e você só podia usar a técnica em pacientes que tinham uma aorta normal no nível da, ou seja, justamente aqueles do colo muito curto, e também os sistemas pré-introduzidos, os preloaded systems, que facilitam por deixá-lo rápido. Outros refinamentos foram principalmente em como incorporar os vasos-alvo. Hoje em dia a gente não usa trações que inicialmente não eram reforçadas e hoje em dia são mais comumente reforçados, e também os ramos direcionais que podem ser reduzir, etc. A gente vai falar sobre isso logo mais. Desde que os procedimentos começaram a ser mais popularizados, eles foram pelos pioneiros, como o Tim Schutter, da UCSF, Roy Greenberg, todos vocês conhecem, dispensa apresentações, mas a nova geração
que foi a segunda geração de Verhoeven, Stefan Holland, Matt Eagleton, obviamente o Gustavo, Tim Rash, e hoje em dia já chegando na terceira geração daqueles que foram pelo Greenberg, chegando na terceira geração na qual eu atualmente faço parte. Aqui nos Estados Unidos, não sei se todos vocês, o único dispositivo disponível comercialmente, aprovado pelo FDA, é o Z-Fan, o Zenith Fenestrated, que tem várias restrições. Você pode pedir no máximo 3 fenestras, e das quais 2 têm que ser do mesmo tipo. Então, por exemplo, se você tiver um paciente com aneurisma renal, por exemplo, e elevar a cobertura da aorta até a celíaca, você não vai poder fazer isso, a não ser que você modifique esse dispositivo. Só pode ter essas, e você vai ter 4 vasos-alvo. Ele é aprovado pelo FDA na AFU, seria só para aneurismas de curto, maior do que 4 mil. Ou seja, um aneurisma justa-renal verdadeiro, ele teoricamente não seria na AFU para o Z-Fan. Mas ele é utilizado bastante, claro que os outros dispositivos endovasculares, muito da AFU é pushed um pouquinho além do seu limite. O trial do Z-Fan, ou seja, antes de ser liberado pelo FDA, foram excelentes. Esse foi o paper que foi publicado. O Gustavo é o autor, o Roy é o senior author. Foi publicado, acho que um pouquinho depois que o Greenberg faleceu. Inclui um follow-up de 30 dias, ou seja, um follow-up respeitável para o trial. Uma mortalidade em 30 dias de 1,5%, nenhuma rotura, conversão ou diálise. 4 pacientes tiveram oclusão do esternal assintomática. Um paciente apenas teve um endolic tipo 1 e 11 pacientes, ou seja, 20% mais ou menos, os pacientes ainda tiveram dificuldades, o que mais ou menos a gente chama do calcanhar de Aquiles das técnicas endovasculares em geral. Mas a gente sabe que, como eu já falando, a aplicação do Z-Fan com só 3 fenestras, ela não vai funcionar para mais de 2/3 dos pacientes quando eles como a gente mostrou nessa anatômica, na qual, se vocês olharem esse gráfico, cada ponto do gráfico significa um paciente de 520 pacientes que não a hora. Aqui que a bolinha é verde, ou seja, 2/3 dos pacientes aqui, como vocês veem, não sei se vocês podem enxergar o meu mouse mexendo, mas todos esses pacientes aqui, eles não são tratados pelo Z-Fan fenestras, pela AFU do Z-Fan. Então é óbvio que existe a necessidade de dispositivos que podem incorporar mais anatomias. Assim, tem mais o entendimento desses procedimentos, a gente também está entendendo um pouco melhor a progressão da doença, porque esses pacientes estão começando a sobreviver por mais tempo. Tá vendo? Antigamente pensava em 5 anos de follow-up, hoje em dia a gente já está pensando em 10 anos, 15 anos, por exemplo, os trials que eu mencionei, o DREAM, todos estão começando a trazer um follow-up. Então, como a gente vem enxergando que a doença progride de uma forma mais intensa, é mais durável, existe uma durabilidade maior se você consegue estender esse reparo para zonas acima celíaca, que constitui a maioria dos pacientes que a gente trata hoje em dia. O nosso programa de pesquisa aórtica dentro da Mayo Clinic tem hoje em dia acesso a vários trials. Em 2000 a gente tinha trials, depois que o Gustavo veio e começou a empurrar o envelope da técnica endovascular mais fortemente, você tem acesso a vários trials, e a maioria desses trials, praticamente todos eles vão continuar, uma vez que o Gustavo sair também, muitos deles comigo, muitos basicamente debaixo do umbrella do Aortic Center da Mayo Clinic. Os designs existentes, todos sob pesquisa, falei, porque o único comercialmente disponível é o Z-Fan, são aqueles dispositivos off-the-shelf, ou seja, dispositivo prateleira, um tamanho praticamente fits todas as anatomias, como o T-Branch, que vocês conhecem bem no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele não é comercialmente disponível, infelizmente. O P-Branch, que está on trial, terminando o enrollment do trial pivotal agora. O TEMB, que está adquirindo pacientes para o trial. A Formanic, que é a forma que não é necessariamente uma fenestrada, mas que você constrói de um dispositivo bifurcado com outro bifurcado e assim sucessivamente.
Os outros tipos são aqueles que são específicos para o paciente, ou seja, que é customizado e especificamente feito para aquele paciente, no qual tem a desvantagem de você esperar 3 a 4 semanas dispositivo ou 3 a 4 meses, dependendo do dispositivo e da localização geográfica que você está, mas que aquele dispositivo é feito especificamente para o paciente não tendo questões em relação à factibilidade anatômica desse reparo. É importantíssimo e a gente enfatiza isso muito por ela. Antes de você pensar em começar a fazer esses dispositivos, você tem que ter muito conseguir fazer as medidas da centerline, porque quando você está fazendo as medidas para um caso como esse, você já está basicamente fazendo o caso, você está planejando, vai ser um problema. E um graft que é mal planejado, especialmente se você está falando dos dispositivos customizados, vai te trazer um desafio muito maior de rendimento. Esse vídeo aqui mostra rapidamente como que é o nosso processo para medir. Basicamente, você vai em cada um dos vasos, eu pedi vocês já tem bastante conforto com isso, mas em cada um dos vasos que vão ser um target, média distância entre eles para planejar o resto. Tem que ser a posição no relógio, ela tem que ser ajustada de acordo com a centerline do aneurisma também. E baseado nisso, você pode customizar fenestras com ramos, pode ser 4 ramos, 4 fenestras, dependendo muito da anatomia do paciente. Eu vou falar sobre as escolhas em um pouco mais. É importante você saber identificar exatamente os tipos de aneurisma para você saber exatamente em que nível você quer levar o reparo. E às vezes mas quando você observa ele na centerline of flow, no Terracon ou no Osiris, você vai ver que o tronco se estende acima do superior, e apesar de você tentar fazer um reparo infrarrenal, se aquela aorta não é paralela, não é excelente, porque se a expectativa de vida maior que 5 anos, a chance dele falhar, infelizmente, vai ser muito alta. Isso, obviamente, se aplica os tóraco-abdominais também, não aneurismas abdominais complexos como os pararenais e paraviscerais. Alguns trials atualmente eles tinham um timeline um pouco mais encorajador, que a gente estava pensando que eles iam estar mais ou menos enrolling pacientes atualmente em 2019, 2020. Eu diria que esses timelines que estão aqui são pré-Covid. Claro que a pandemia do Covid fez tudo parar. A gente, na verdade, o enrollment no TEMB e só faz umas 2 semanas que a gente voltou a começar a screen pacientes para o TEMB, mas isso são só algumas das plataformas que vão estar tudo que for pelas companhias para fazer parte desses trials, como o Zifen Plus e o Torco Plus, que o Gustavo Oderich ele vai ser o global PI desses trials. O TEMB já está acontecendo, como eu mencionei, o Mark Farber é o PI aqui nos Estados Unidos, o primeiro procedimento foi feito aí no Brasil, e a plataforma da Medtronic, que é atualmente como um feasibility study, que é sponsor por alguns investigadores aqui nos Estados Unidos, mas o principal é o Pat em South Dakota, que ele que envisionou esse device e ele que popularizou esse device. O Zifen Plus, ele vai ser basicamente o que no Brasil e na Europa, o dispositivo customizado sem as mesmas restrições do Zifen Plus. Por exemplo, você pode pedir até 5 fenestras, se você, digamos, os 4 ramos habituais mais uma artéria renal acessória grande que você acha que pode incorporar, você pode pedir até 5 fenestras. Os dispositivos podem ter catéteres ou fios guias pré-montados que vão facilitar o procedimento. Ou seja, vai nos dar muito mais flexibilidade dentro do trial, sem necessariamente precisar de um Physician Sponsored ID, que é o que o Gustavo tem hoje em dia, que é o que dá a ele a habilidade de eventos hoje em dia. Dentro do Thoraco Plus Platform, o T-Branch vai ser disponível. Vocês já conhecem o T-Branch para ter ramos. O perfil é 22 French, porque ele ainda não foi feito no tecido de baixo perfil, o tecido atual da Cook Alpha, por exemplo, mas o Thoraco Plus vai ser possivelmente feito também no baixo perfil. E uma grande parte da
anatomias de aneurismas terminais são factíveis de tratamento pelo T-Branch. Uma coisa que é importante de mencionar, que a aorta supracilíaca, ou seja, a cobertura de artérias intercostais e, por conseguinte, o risco de paraplegia, ele aumenta significativamente enquanto você sobe o celíaco. Então, nesse caso, o T-Branch tem mais ou menos 10 centímetros entre o topo do graft e o ramo da celíaca. Então, é importante estar pendente, por exemplo, um aneurisma justa-renal. Você vai estar cobrindo muito mais a aorta do que o necessário. Então, nesse caso, a gente muito mais favorece o uso de uma prótese fenestrada que não tenha cobertura tão grande. Aqui é um exemplo de um caso do T-Branch, no final foi excelente. O Thoraco Plus vai ser mais ou menos uma continuação do Zifen Plus, mas podendo tratar thoracoabdominais com próteses não só fenestradas, mas também ramificadas. Como eu disse, esse vai ser no trial com a prótese de baixo-fio, então você vai poder pedir esse dispositivo com um delivery system de 18 ou 20 French, dependendo de quantos visitar. E esse dispositivo te dá bastante flexibilidade, porque, por exemplo, você pode escolher fenestras quando, por exemplo, saem embaixo do lumen pequeno na horta, que as fenestras elas parecem funcionar melhor baseado nos dados que foram colhidos nos últimos 10 anos. Aqueles pacientes que têm um aneurisma um pouco maior, um aneurisma, por exemplo, um tóraco-abdominal do tipo 2, na qual uma fenestra vai ainda ter muito espaço entre a fenestra e a origem. Os ramos eles vão te dar muito mais flexibilidade e mais espaço para erros no planejamento, porque você tem aqueles dois para poder cateterizar os vasos alfa. Então, o Thoraco Plus vai dar bastante flexibilidade, que você pode pedir um ramo fixo, seria uma para a mesentérica superior, e 2 fenestras que você pode pedir em locais diferentes para as renais, ou 2 ramos e mesentérica superior para as renais, ou o T-Branch com os 4 ramos caudalmente orientados. Eu mencionei antes, sistemas pré-moldados pode ser cateterizados pode ser requisitado, e a gente tem um vídeo rápido aqui que mostra como o sistema TPS System funciona, que basicamente você tem um nose cone de 8 French que entra pela approach femoral e é braquial, e todos os fios são acessados pela braquial, então você restaura o fluxo para as pernas rapidamente, de acessar cada um dos fenestros pré-moldado, então isso facilita e acelera o procedimento rapidamente. A gente tem usado esse dispositivo frequentemente. A única desvantagem dos fios pré-montados nesse tipo de delivery system é que tem o aço braquial. Quando falando do TEMB, a gente fica muito orgulhoso de mencionar que muito do TEMB foi desenvolvido baseado na nossa pesquisa. Quando eu era Research Fellow aqui, eu e o Gustavo, a gente fez esse projeto que mediu a anatomia de 520 pacientes com aneurismas complexos aórticos aqui, que foram tratados aqui na Mayo Clinic, e isso providenciou todas as artérias mesentéricas, mais ou menos demonstrando, como vocês veem nesse gráfico, que cada ponto desses é uma artéria renal direita, cada ponto amarelo é uma mesentérica, é uma celíaca, e cada ponto azul. Então, vencendo um mapa mais ou menos de onde que essas artérias geralmente são localizadas, e dessa forma que a W.L. Gore desenvolveu o design do TEMB. Eu também tenho 2 designs principais, um com os 4 ramos anterógrados e um com 2 ramos anterógrados e 2 ramos retrógrados, e por questão de produção, manufaturamento, agora está colocando no trial atualmente só o dispositivo com os 4 ramos anterógrados, que vocês veem na tela agora. O primeiro procedimento que a gente fez aqui, no feasibility trial ainda, a gente, na verdade, usou uma ação, entender como que o dispositivo funciona. Então, a aorta do paciente que a gente ia fazer o procedimento foi impressa tridimensionalmente
conectou com uma bomba de infusão. O Bernardo e o Dr. Arno viram quando eles vieram visitar aqui que a gente faz isso para o treinamento dos fellows e para o treinamento de próteses complexas. Feito exatamente como a gente faria o procedimento, passo a passo. Você vê que isso, na época eu era residente ainda, o Golovitsky ainda não tinha se aposentado, então foi bem interessante fazer o anterior. E você vê que esse é o TEMB no modelo tridimensional e esse é o TEMB no paciente. Então você vê que a resistência é muito semelhante. Os desafios que a gente teve durante o procedimento foram quase iguais aos desafios que a gente teve na simulação anterior. Então isso ajuda a gente a ter um procedimento que faz constantemente uma nova prótese, chega na pipeline de pesquisa para poder ter um pouquinho mais de confiança e habilidade no dia de fazer o caso. Então, esse foi o primeiro paciente nos Estados Unidos, na verdade. Eu ainda era residente, eu acho que eu não fiz muito no procedimento, mas participei, mas claro que o mérito vai para o Gustavo e para o Dr. Golovitsky de procedimento. Atualmente está no Pivotal Trial, os resultados do Feasibility Trial foram publicados passado, foram pacientes com aneurismas da extensão do tipo 4, toracoabdominais e aneurismas pararenais. O sucesso técnico foi alcançado em 12 pacientes no evento, exceto um paciente que teve uma dissecção da artéria renal e que subsequentemente ocluiu. Nenhum paciente disponível em diálise, nenhuma spinal cord, nenhuma lesão de medula espinhal e nenhum AVC. Todos os casos, de 52 ramos incorporados, 51 estavam pérvios, se manteram pérvios e se mantiveram pérvios 30 dias. Uma alternativa que ainda continua mais ou menos utilizada aqui por nós, eu diria que em casos excepcionais, naqueles que é candidato para um paro aberto, paciente que não é candidato para um off-the-shelf device, para um dispositivo de prateleira, são aqueles pacientes com paciente que ainda trata com um dispositivo modificado pelo cirurgião. A minoria dos pacientes hoje em dia, provavelmente 5 a 10% dos casos que a gente são endopróteses modificadas, mas esse é um exemplo. Uma paciente de 84 anos apresentou com aneurisma roto com um reparo aórtico aberto prévio, com uma oclusão de artéria ilíaca comum esquerda, estenose significativa da artéria e da artéria renal direita, que não seria um candidato para praticamente nenhum outro tratamento. Seria muito difícil. Até talvez seria candidato para um T-branch, mas não um candidato que seria excelente para nenhuma das outras técnicas. Então, essa foi uma paciente que a gente tratou com uma prótese modificada. Esse vídeo mostra mais ou menos o procedimento. A gente atualmente prefere modificar a prótese alfa da Cook por causa do fio da distância entre os que facilita bastante a confecção das fenestrações. A gente procura fazer ela o mais próximo da prótese da Cook possível, natural possível, porque facilita muito o procedimento quando você tem os marcadores radiopacos exatamente onde eles devem ser, usando os diameter reducing ties. Porque às vezes 2 horas para modificar uma prótese e levar 1h30 para fazer o caso é melhor do que você levar 30 minutos para modificar a prótese e levar 10 horas para fazer o caso. Então aqui tem um vídeo do procedimento dessa prótese que eu demonstrei. Você vê que a gente adicionou preloaded wires para a artéria entérica e a renal direita, a renal esquerda era ocluída. Para poder avançar o dispositivo com os preloaded wires, a gente tem que avançar 110 centímetros do acesso braquial até a femoral, colocar todos aqueles fios, introduzir todos aqueles fios para mudar e prótese junto com, enquanto você introduz a prótese pela acesso femoral, o acesso braquial retrocede a prótese 110 centímetros, de forma que você pode usar os preloaded wires. Então, o reparo é feito de forma sequencial, com deployment, como a gente diz, você até a celíaca, cateteriza a celíaca, mantém um fio, um amplatz na celíaca, faz o mesmo procedimento na confirmado principal da mesentérica, você pode deixar um fio amplatz, mesma coisa na renal. A renal, como foi a última
que você já deixou a bainha pronta. E o reparo para a perna, nesse caso a gente usou um converter da Cook, uma ortoilíaca, tinha uma oclusão crônica da ilíaca comum direita. E desse momento você restaura o fluxo, então diminui a chance de complicações do membro inferior, e o resto do procedimento é todo feito pelo braço. Então, esse caso muito, a paciente saiu bem, apesar dela ser uma paciente de altíssimo risco. A gente faz uma combin CT scan de rotina depois desses casos. A tomografia de um hematoma retroperitoneal já está sendo absorvido e a paciente saiu muito bem, apesar de ela ter sido uma paciente desafiadora. A última vez os nossos números, hoje em dia a gente já tem mais em torno dos 200 pacientes a mais do que esses 510 que a gente revisou em 217. Mortalidade era em torno de 1,5%, se você considerar que nós estamos tratando apenas aneurismas justa-renais, para-renais e toracoabdominais, eu diria que números respeitáveis. Isso tudo é devido ao número de fatores que foram lições que foram aprendidas nos últimos 15, desde que eu fazer esses procedimentos. Eu diria que nos últimos 8 anos, desde que eu cheguei aqui, muito disso eu tenho aprendido, a maioria disso com ele, mas muitas vezes a gente aprende. Isso é a curva do aprendizado, claro, não só do cirurgião, mas da instituição como um todo mesmo, dos pacientes, tratamento operatório, cirurgista que está tratando o paciente, de todo o time cirúrgico, da instrumentadora, ao assistente cirúrgico, etc. Evoluiu muito, é um alvo em movimento, como diz a figura, que são as estratégias para prever a lesão isquêmica e, finalmente, as mudanças nos designs dos dispositivos, como eu já mencionei antes. Apresentado pelo nosso residente, o Alim Mirza, que se formou ano passado, que mostrou que, apesar de uma complexidade muito maior, no primeiro quartil de 3 anos do Gustavo até o quarto quartil, a mortalidade diminuiu significativamente. Você vê que nos primeiros 3 anos, mortalidade, 0% de mortalidade, certamente demonstra a curva de aprendizado não só do cirurgião e do grupo, mas também todas aquelas mudanças que a gente aplicou, como eu falei, e apesar aumentando e da complexidade. Você vê que esse é o número médio de fenestras e de vasos incorporados por procedimento, ou seja, 2.1 em 2010, 0.7 em 2018, ou seja, quase todos os pacientes hoje em dia que nós fazemos são 4 vasos, às vezes até 5, quando existe uma artéria renal só, como eu mencionei. Apesar de também a radiação tem diminuído significativamente, principalmente por causa da mudança do sistema que a gente tem utilizado. Essa é uma das 3 salas que na meio, 2 salas com o sistema GE, que tem a habilidade de fazer o zoom digital, que diminui muito, porque a gente ratifica a imagem. Isso diminui muito a radiação, tanto a exposição, óbvio, para o paciente, mas também para o cirurgião e para a equipe. Quando você começa a considerar um número de casos, isso é realmente importante. E também isso aumenta a habilidade da gente detectar os problemas, claramente. Traduziu bastante nos últimos 7 anos, desde 2013, quando a gente começou a fazer a Combim CT Scan como rotina nos pacientes. Você vê que em 2013 a maioria dos pacientes a gente e desde 2017 todos os pacientes com aneurisma complexo da aorta, de tratamento endovascular dos aneurismas complexos, todos eles têm uma Combim CT Scan no procedimento. O nosso protocolo atualmente é que são 2 spins de 200 graus que são feitos nas o primeiro com contraste, são 90 ml de contraste como a gente usa um contraste de 50% de concentração, então na verdade são 45 ml de contraste, basicamente o que você usaria numa ortografia procedimento que a gente hoje em dia não faz mais. Então hoje, para qualquer procedimento de arco ou toracoabdominal, a scan faz parte da nossa rotina.
quando a gente olhou para trás para ver se afinal a Combin estava nos ajudando, frequentemente a gente voltava antes de terminar o procedimento, ainda dentro da sala cirúrgica, com frequentemente acordava um resultado. Então, de 154 pacientes que foram tratados por 170 procedimentos aórticos endovasculares, os achados que eles revisaram nessa pesquisa foram endolix tipo 1 ou 3, compressão de qualquer um dos ramos, dos stents, de qualquer um dos ramos, como você vê com a compressão, ou qualquer estenose, kink, oclusão, dissecção, trombo, ou um displacement do stent dos ramos. 25% dos pacientes tiveram achados positivos. Eu me lembro quando nós encontramos esse número foi bastante foi alarmante. Na verdade, esse procedimento sem a Combin, muitas vezes com uma angiografia de controle, só com a digital subtraction angiogram, era muito difícil de enxergar alguns que são achados de certos. E você vê que a quantidade de pacientes que tiveram compressão do stent ou um endolíquido tipo 1 ou 3 ou dissecção, um número grande de pacientes. De todos esses pacientes, 16% tiveram uma revisão imediata e 10% observação desses achados. Alguns exemplos, esse paciente que foi tratado com um P-branch off-the-shelf stent graft, você vê que a angiografia da mesentérica superior durante para perfeita. Ramos não tem muito, não parece muito que tem uma dissecção, mas na Combin você vê que tem uma clara linha de dissecção aqui que a gente na sala cirúrgica no Combin. Então, o que a gente fez? A gente pegou acesso novamente na femoral, usando uma bainha defectiva, acessou o stent mesentérica superior, mais uma angiografia seletiva, e o que a gente enxergou que a mesentérica o primeiro, como você vê, aquilo seria o esperado, o trajeto esperado da mesentérica superior. Então, usando um balão como controle, a gente fez uma laparotomia da mesentérica superior, dissecou o flap de dissecção, ressecou aquele flap, fechou a artéria com uma angiografia com a artéria totalmente pérvia, ou seja, esse seria um paciente que certamente iria para o UTI, digitório 1 ou 2, ia começar a ter dor abdominal, lactato aumentando, leucograma aumentando, paciente que poderia, por exemplo, ter uma isquemia mesentérica. Então, claramente mostrando o valor da Combin CT scan. Uma pergunta que sempre surge em relação a isso, o mais radiação a gente causa por fazer a Combin CT scan. Então, antigamente o que a gente fazia a digital, a angiografia substancial, mais uma tomografia de controle antes do paciente paciente ter alta do hospital. Desde que a gente viu esses achados na Combin CT, a gente basicamente substituiu a angiografia digital no final do caso e a tomografia antes de dar alta para o paciente. Isso a radiação dos pacientes significativamente, como você pode ver aqui. Essa coluna menor em todos os casos é qual que é a radiação da fluoroscopia em CT scan. Então, a conclusão depois desse trabalho foi que o acesso imediato aos problemas técnicos que você não consegue necessariamente chegar claramente com a subtração digital, a revisão imediata desses problemas evita intervenções secundárias que às vezes necessárias e também de diminuição associada com essas complicações sérias, como o exemplo que eu mencionei. A gente entende que nem todos os hospitais têm a Combin como disponível aqui nos Estados Unidos, mas eu diria que a forma de você diminuir isso como uma vantagem é o procedimento e o flaring dos stents preemptivamente, de todos os stents das fenestrações, se você tiver qualquer preocupação de que os folhetos foram comprimidos quando qualquer outra bainha foi avançada, como por exemplo um ramo ilíaco que tem um nose cone muito longo. De isquemia da medula espinhal,
em dia o conceito que é muito mais aceito, em vez daquele conceito que a gente tinha 20, 30 anos atrás, daquela artéria magra, da artéria que hoje em dia você não tem mais esse conceito, você tem muito mais um conceito de uma rede, de uma network, de artérias intercostais, inclusive das artérias ilíacas internas, da femoral profunda, artéria subclave e vertebral, as quais foram demonstradas pelo Andy Green e do Chris Etz, de Leipzig, que trabalharam juntos por um tempo, mas agora continuam fazendo esses experimentos. Isso foi demonstrado com porcos. Vocês veem aqui a diferença daqueles que tiveram todas as intercostais ligadas em um único estágio, ligar 50% estágio, 50% em outro estágio, que nenhum daqueles pacientes nenhum daqueles suínos ficaram paraplégicos, né? Enquanto que todos aqueles que tiveram um single stage ligadas às artérias, todos eles ficaram paraplégicos. No aspecto clínico, isso foi demonstrado tanto pelo grupo da Cleveland Clinic quanto pelo grupo de Regensburg, na Alemanha, o que mostrou que o clínico quer isquemia medular com um estágio, apenas estágio, foi 38%, enquanto que 2 estágios foi para 1%, e 16% de isquemia medular permanente para 0 com 2 estágios. Então, claramente, os estados traduziram na clínica. O nosso protocolo de prevenção de lesão medular, ele continua evoluindo, como a gente hoje em dia, a gente usa a cobertura estadiada pelos motivos que eu acabei de falar, mas a gente tem sido um pouco mais agressivo em relação a isso ultimamente. Hipertensão permissiva, os pacientes com vasodilatadores como inibidores do canal de cálcio, inibidores da ECA, a gente geralmente segura eles dias antes da cirurgia para com um pouco mais hipertenso antes da cirurgia e mantém aquela hipertensão no período perioperatório, especialmente se a cobertura aórtica é algo que está mudando bastante. Na verdade, a gente está extremamente conservador em relação ao dreno atualmente, usando basicamente só de forma terapêutica, quase nunca profilática, ou logo mais o porquê. A gente usa o neuromonitoring com potenciais avocados, motores e sensores durante tem mais do que 2 stents de cobertura acima da celíaca. E a gente tenta reperfundir os membros inferiores, como eu mencionei antes, quanto antes possível. A gente também tem usado o NIRS, que é a Near Infrared Spectroscopy, que é utilizado por muitos em cirurgia cardíaca para monitorização da cerebral durante cardiopulmonary bypass, que também parece, e também a gente ainda não tem muita evidência em relação a isso, mas parece ser um bom de isquemia durante o procedimento, o que pode trigger algumas manobras durante o procedimento. Então, basicamente, durante o procedimento, se existe uma mudança no NIRS, uma mudança no potencial vocal, uma mudança, a gente basicamente completa o reparo como planejado. Se existe uma mudança, inicialmente o que a gente faz é aumentar a pressão média para até acima de 100 milímetros de mercúrio. Se existe um dreno espinhal já colocado antes, a gente baixa a pressão para 0 a 5, abre o dreno e drena 20 até 30 ml de CSF. Se melhora o monitoramento, a gente compara. Se não existe melhor, a gente tenta restaurar o fluxo pélvico e para os membros inferiores o quanto antes, mas para aumentar o fluxo colateral das artérias intercostais, nesse caso falando especificamente da artéria femoral profunda e da interna, é a melhor, uma vez completo o reparo. Se ainda assim, depois de todas as manobras, não existe uma melhora, aí são os casos que a gente faz a perfusão temporária do sal. Mantém o ramo contralateral da prótese aberta, ou seja, o aneurisma continua perfundindo, mas as pelo menos confere uma proteção, pelo menos teórica, para a isquemia. A gente mais ou menos quais foram os resultados dessa tática e apresentou isso no European STS
isso foi publicado. Na época, haviam 232 pacientes, dos quais 166 foram considerados sujeitos ao protocolo de alto risco, mais do que 2 descobrindo acima da artéria celíaca. A maioria desses pacientes não tiveram mudanças no monitoramento durante a cirurgia, 78 desses pacientes, e desses 99% não tiveram nenhuma lesão e um deles daqueles que tiveram uma mudança no monitoramento, 53% desses, as manobras só com aumentar a pressão arterial média e diminuir a pressão no CSF drain, no dreno da medula espinhal, 65% deles tiveram e a gente completou o reparo. Daqueles que não tiveram melhora, a gente procurou restaurar o fluxo pélvico e de membros inferiores, 70% tiveram melhora. De 10% que não tiveram mudança ou tiveram uma piora, esses foram os que a gente fez do aneurismático. De 10 pacientes dessa coorte que tiveram uma lesão de isquemia, uma lesão muscular, nós achamos que foi por comprometimento hemodinâmico, ou seja, por isquemia medular especificamente. 2 pacientes tiveram um declínio súbito e acordaram com uma paraplegia flácida. Esses pacientes são aqueles que a gente geralmente considera que o mais provável foi um evento embólico. Esses pacientes com a Shag e aorta que eu mencionei provavelmente uns 30 minutos atrás, naquele slide dos pacientes que a gente procura não fazer o reparo endovascular, porque realmente quando você abre a prótese, libera a prótese, ou quando você balona, o que a gente procura evitar nesses casos, mas quando você infla o balão, de impactos intercostais, e esses pacientes têm eles têm às vezes como que eu vou, eles têm um início de mudança no monitoramento, e esses são os pacientes que a gente presume que a etiologia é embólica. 2 pacientes, ou seja, 2 pacientes tiveram paraplegia por causa de um dreno, por causa de um hematoma que foi causado pelo dreno. Então isso fez a gente pensar, poxa, se 20 pacientes que tiveram lesão medular foram por causa do dreno que a gente coloca para evitar a lesão medular, será que a gente realmente deveria estar fazendo isso? Será que a gente realmente deveria continuar? Foi aí que o nosso grupo de pesquisa foi atrás e tentou entender, afinal, quão frequentemente qualquer aplicação de procedimentos. Então, nesse momento, a coorte tinha 293 pacientes, 106 deles, ou seja, basicamente não tiveram dreno, foram avaliados nessa análise, e todos os outros 187 tiveram. Então, foram 240 procedimentos, porque um first TAVR tiveram o segundo TAVR que tiveram o dreno também. 10% tiveram alguma complicação moderada severa, cérebro espinhal, cefaleia persistente ou um hematoma. Ou seja, número significativo, 10%. Você pensa que essa é uma manobra profilática, isso faz você pensar nessa tática. E 20% adicionalmente já tiveram uma complicação menor, por exemplo, uma punção que teve sangue no retorno ou sangue no retorno em volta do dreno, que traz uma ligação telefônica à noite, etc. Esses foram considerados menores. Alguns exemplos de pacientes, 3 pacientes tiveram na veia cerebral, provavelmente uma combinação da drenagem licórica com a hipertensão permissiva. Os pacientes já são pacientes idosos, pacientes mulheres, são pacientes clássicos que têm hemorragia subaracnoide ou hemorragia intracerebral, foi um dos pacientes que na verdade morreu, ou paciente com hemorragia intracerebral. Isso levou a mudanças significativas na nossa prática e, na verdade, já está um pouco fora de... não está mais tão atualizado, já está um pouco desatualizado, porque hoje em dia a nossa prática é que drenos usa mais. A gente usa os drenos de forma terapêutica, ou seja, o paciente de alto risco, pacientes com extensão
protocolo tipo 2, cobertura de toda a aorta, pacientes que já tiveram um reparo aberto antes, já não tem mais lombares. Esses pacientes, basicamente, acorda o paciente na sala cirúrgica e procura ver se ele tem um exame neurológico consistente, se ele consegue mexer as pernas, 4 extremidades. Se não consegue, o dreno entra já na sala cirúrgica imediatamente depois da cirurgia. Isso acontece na maioria dos casos. O paciente vai para a UTI, continua com o NIRS, o monitor NIRS, ele pode ir junto para a UTI com o paciente. Se tiver qualquer mudança no exame neurológico, o paciente recebe um dreno. Mas o importante é que existe um protocolo na UTI que o dreno está já do lado do paciente. Todos os assistentes da UTI têm habilidade para fazer o dreno. Ou seja, depende de hospital para hospital. Nem todos os hospitais a UTI que o paciente vai ficar logo, vai ter depois um dreno. Porque isso não é um tipo de coisa que você vai ligar, tem que pôr um dreno. Aí daqui a 40 minutos ligam, não tem dreno. O dreno vindo do outro lado da cidade. Quando vê 2, 3, 4 horas depois, acabou, o paciente está paraplégico. Então, você tem que considerar, basicamente, a spinal cord ischemia é quase como um infarto super ST. É uma emergência que você tem que colocar o dreno e aumentar a pressão imediatamente. Então, com tudo isso, com todas as evoluções que nos últimos 15 anos, basicamente, todas elas, como eu disse, baseadas na experiência, na dedicação do Gustavo a essa prática. Quais são os resultados que são o estado da arte para o reparo de aneurismas tóraco-abdominais usando próteses e fixadas? Tem várias séries aqui, entre 80 e 350 pacientes, agora já mais ou menos desatualizadas também. Mortalidade respeitável entre 2% e 7%, 25%, e você vê que a idade média desses pacientes é 71 anos. Quando comparando com aquela tabela que apresenta uns 25 pacientes que foram submetidos ao reparo aberto, nas mãos mais experientes, Coselli, Saf, Estrela, aqueles pacientes estavam todos na sua 7ª trimestre, enquanto que esses pacientes estão mais entre 70 e 80 anos, em average, e a mortalidade ela se compara favoravelmente àqueles. Os resultados do IDE do Gustavo, eles foram apresentados no simpósio da AATS em 2018 e já foram publicados no Journal of Thoracic. De 292 pacientes que já tinham sido entrados no estudo, 42 ainda estavam aguardando implantação, então 250 foram os pacientes que já tinham implantação e um follow-up maior do que 30 dias, 91 deles com aneurismas pararenais, 63 com aneurismas para extensão 4, 96 com extensão 1, 2 ou 3. Você vê que a idade média desses pacientes, 75 anos, todos eles com comorbidade dessa população, 91% com hipertensão, 52% com doença coronariana, mais 50% pacientes com doença cardiaca 3, 4 e 5, e 42% dos pacientes com algum tipo de reparo aórtico prévio, ou um aneurisma infrarrenal, com IVAR coberta, ou seja, uma população bastante doente. Foram 954 artérias renais ou mesentéricas incorporadas, média de 3 por paciente, ou seja, isso vai de acordo com aquilo que eu falei, de que os reparos evoluíram ao longo da última para incorporar mais vasos, o conceito de aumentar a zona de selamento supracelíaco. Ou seja, 85% dos pacientes tiveram 4 ou mais vasos incorporados. A maioria dos pacientes renais, ou seja, aqueles que não estendiam acima das artérias renais, tiveram os vasos incorporados por 87%, que aqueles com aneurismas tóraco-abdominais tipo 1, 2 ou 3 foram muito mais frequentemente incorporados com ramos direcionais, como eu mencionei, preferência nos aneurismas mais intensos, mais extensos. Todos os pacientes foram feitos sob anestesia geral. Anestesia local pode ser dada para esses procedimentos, mas a nossa preferência é que a anestesia geral seja utilizada, facilita em vários aspectos. A maioria dos pacientes não fez um acesso braquial aos acessos femorais, mas isso também é algo que está mudando bastante com a utilização das bainhas deflectíveis, tipo o Oscar,
essas outras ser feitas com bastante estabilidade. A maioria dos procedimentos foram percutâneos, femorais. A gente raramente usa condutos em casos seccionados. Como você vê, 68% dos pacientes foram feitos com dreno espinhal. Mais uma vez, isso mudou bastante o nosso protocolo e atualmente eu diria que mais ou menos 20% dos pacientes estão recebendo um dreno terapêutico, menos até de 20%, talvez 20% dos toracoabdominais tipo 2. O operatório foi em torno de 2 horas e 50, a perda sanguínea em torno de 450 ml e o sucesso técnico entre 100%, dependendo do tipo. Até esse ponto, houve apenas uma morte intra-hospitalar, que foi o paciente com hemorragia que eu mencionei, cerebelar, que morreu subsequentemente. Esse paciente, infelizmente, teve o dreno espinhal desconectado e não foi percebido. Então, depois de algumas horas, provavelmente que aquele dreno estava aberto, alguém percebeu que o paciente tinha bastante líquido cerebroespinhal no leito, então certamente isso drenou bastante e acabou levando o paciente ao óbito. 28% era algum tipo de evento cardiovascular maior, major adverse events. Desses, a maioria foram uma insuficiência renal aguda sem diálise necessária, isso foi em 12%, enquanto que diálise foi só 1% dos pacientes. 10% dos pacientes tiveram sanguínea maior do que 1 litro. Isso, principalmente, essa perda sanguínea é pela bainha. Aqueles que já fizeram esse procedimento sabem que quanto mais você coloca com uma buddy sheath dentro de uma bainha 12 French ou de uma 20 French pela femoral sheath, você tem bastante sangramento em volta dessa bainha utilizada. Um desses pacientes que tiveram esse sangramento foi por esse motivo. 4 pacientes tiveram um infarto do miocárdio, 2 pacientes tiveram insuficiência respiratória, necessitação prolongada maior do que 48 horas. 3 pacientes tiveram paraplegia. Um paciente teve AVC, 2 tiveram isquemia mesentérica. Sobrevida média desses pacientes foi de 79% em 3 anos, média de meses. A sobrevida relacionada a doenças aórticas, ou seja, sobrevida relacionada a qualquer mortalidade em relação ao si ou mortalidade aórtica subsequentemente foi de 99%, então excelente. A perviedade primária dos vasos dos artérias internas, 99% secundária, 97% primária. O conceito de instabilidade de vaso alvo é um composite outcome de qualquer morte, rotura, reintervenção por endolique, estenose, oclusão ou desconexão relacionada aos aqui um outcome preconizado pela Tara Mastrati da Cleveland Clinic, agora em Londres, foi sobrevida livre de instabilidade foi de 93,6%, então consistente com os outros achados dos outros grupos. Reintervenções relacionadas ao procedimento aórtico foram em torno de 20%, a maioria desses feitos com anestesia local, ou seja, procedimentos menores. Não há dúvida que existiu bastante para incorporação dos ramos, com a tecnologia melhorando, com os procedimentos melhorando, com a experiência dos times, dos cirurgiões, do cuidado pós-operatório desses pacientes, mas até quanto mais tem para se evoluir, não tem dúvida que a gente ainda está no início do desenvolvimento. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos vai continuar sendo extremamente estimulante, vai continuar a ser extremamente entusiasmante de ver essa tendência, e eu acho que todos aqueles que são interessados vão ter uma experiência incrível em o crescimento dessa técnica. Então, para concluir, eu diria que os desfechos de reparo endovascular de aneurismas, tanto os aneurismas toracoabdominais quanto aqueles complexos da aorta, continuam a melhorar como um reflexo da experiência, da curva do aprendizado e adoção de protocolos tanto para prevenir a lesão de medula quanto para melhora das imagens. Essa técnica, não há dúvida que ela tem o potencial para reduzir significativamente a morbidade e mortalidade comparada ao reparo cirúrgico aberto, que é considerado como o padrão ouro, ao qual todas as outras técnicas devem ser comparadas. Considerações importantes são a curva de
falei às vezes, de uma unidade de imagem mais otimizada possível e familiaridade com as técnicas endovasculares avançadas. Finalmente, as técnicas são o acesso à tecnologia, o acesso aos dispositivos, o treinamento dos cirurgiões dos procedimentos. Em muitos locais é proibitivo. O Brasil, eu sei que o preço dessas próteses, o custo dessas próteses é algo quase inacreditável, absurdo. A necessidade de surveillance, necessidade de follow-up desses pacientes, potencialmente a necessidade de reintervenções que continua sendo alta, na média em torno de 20%. Com isso, eu agradeço pela atenção. Acho que a gente ainda tem uns minutos para discutir algumas questões. Eu sei que é bastante informação condensada em mais ou menos, eu tentei colocar os tópicos mais relevantes dentro da técnica e espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado por aguentar. Parabéns, Bernardo. Excelente apresentação, realmente ampla, né? E você conseguiu resumir, enfim, um tema que é muito extenso e realmente acho que todos puderam aí compartilhar uma visão bem ampla, completa, aprofundada da evolução e o estágio que nós estamos no tratamento da doença aórtica, né? Fica muito clara a excelência do trabalho de vocês aí na Mayo, de todo o grupo da Mayo, realmente resultados muito bons, né? É muito interessante que nós vivemos um momento em que nós já temos mais evidências, mais resultados, é possível comparar opções técnicas baseadas em evidências, tomar decisões baseadas em evidências, coisa que no passado recente não era possível, as coisas iam acontecendo, íamos fazendo, mas hoje as evidências realmente nos ajudam na tomada de decisão. Tem algumas perguntas para você em relação à apresentação. O primeiro ponto, eu queria lhe perguntar sobre a próxima fronteira do que eu considero, né, uma das próximas fronteiras do tratamento aórtico, e vocês na Mayo estão empurrando essas fronteiras, né, de uma forma muito robusta, seria a aorta ascendente, né? No seu entendimento, qual seria a próxima etapa na aorta ascendente, o que vocês já estão fazendo no trabalho da aorta ascendente? Eu sei que vocês já têm envolvidos aí em trials de ramificada torácica, mas o que você considera que seria, com a tecnologia atual, enfim, num panorama aí de 5 anos, a que ponto nós vamos avançar na aorta ascendente? Eu também gostaria de saber qual é o seu limite na indicação da fenestração ou da ramificação quando o segmento visceral da aorta ele é tortuoso, né? A gente sabe que isso gera aí uma certa preocupação no planejamento. Qual seriam aí os tips and tricks, né, para um segmento visceral tortuoso para você fazer o cálculo, enfim, e discutir com a fábrica em relação a posicionamento de fenestras, né? E outra questão, as renais de menor diâmetro, as renais com 4 milímetros de diâmetro, né? Se vocês muitas vezes seguem com tratamento endovascular, planejamento endovascular, ou se isso seria um ponto a ser considerado para a indicação da cirurgia direta. E, mais uma vez, parabéns pela belíssima apresentação e pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Está ouvindo, Bernardo? Agora funcionou. Eu estava tentando tirar o mudo, mas estava dizendo que o host não estava deixando eu falar. Que bom. Bernardo, obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Eu diria mais uma vez, eu sei que eu já enfatizei isso, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez que
eu acho que eles são 99% para o Gustavo. Eu diria que talvez 1% pode vir para mim e para o resto do time, mas eu gosto de dizer que ele realmente tem muito mérito em tudo isso. Respondendo às suas perguntas, Bernardo, o primeiro, eu vou de trás para frente, as pequenas. Muito importante, é um ponto que a gente leva em consideração bastante nesses casos, porque se o paciente tem, por exemplo, digamos, duas renais que são 3,5, e é um paciente que tem um bom risco cirúrgico, basicamente a gente vai borderline, digamos 4 milímetros, acima de 4 milímetros, a maioria desses pacientes a gente ainda faz a fenestrada mais tranquilamente. Você pode, com um stent, digamos um iCast 5 milímetros, se você liberar de uma forma cuidadosa, digamos assim, você basicamente só infla o balão até o balão fazer aquele formato logbone, que você infla só o proximal e o distal do stent. Não avança a bainha sobre esse balão. Depois de você faz o balão mais proximal e aí infla ele até o perfil. Basicamente você vai conseguir fazer uma conversão relativamente curta desse stent. A gente, na verdade, está fazendo umas ilustrações dessa técnica porque várias pessoas perguntam sobre a técnica que a gente está conseguindo usar para artérias renais menores. Se o paciente tem artérias renais pequenas, digamos 3 milímetros, e não é um candidato para cirurgia aberta, são alguns daqueles pacientes que a gente, na verdade, diz não para nenhum tipo de, sabe? Ou o paciente entender, digamos que seja um aneurisma muito grande, um paciente com extremo risco de rotura, que o risco de diálise não vai ser um risco tão baixo, entendeu? Então, eu diria que a gente leva muito em consideração. A segunda pergunta sua foi sobre a tortuosidade, limite de usar fenestras e como mais ou menos planejar. Eu acho que eu não posso enfatizar isso mais. No planejamento, você corrigir aquela center line no Terricon o mais perfeitamente que você. O que acontece é que as distâncias elas podem ficar muito mal dentro da forma de se desenhar a centerline. A melhor forma de se desenhar ela é seguindo mais ou menos como seria, você tem que imaginar mais ou menos como mais ou menos seria o traçado do Lunderquist, porque a prótese vai ser liberada pelo Lunderquist. Então, não precisa necessariamente seguir toda a tortuosidade. Você vai basicamente como se fosse a forma que o Lunderquist iria, e isso pode fazer uma diferença de alguns milímetros quando você está planejando o procedimento. Aquela análise anatômica dos clientes, no começo eu seguia um pouquinho mais e eu comecei a perceber, poxa vida, mas essa distância está tão dispara do que eu sem line, eu comecei a corrigir, a gente discutiu e parece que é muito mais preciso quando você faz assim. Se você um segmento com um calibre aórtico largo, digamos que seja tortuoso, mas seja um tóraco abdominal tipo 3, a melhor forma de você acessar vasos que são difíceis de cateterizar para você poder ter, para que você possa ter cateterizá-los é usando ramos, porque os ramos eles te dão mais flexibilidade. A fenestra ela tem que ser perfeitamente se você não tem aquilo na fenestra, você vai lutar um pouquinho em conseguir cateterizar. Então, quando faço na hora, os ramos ajudam bastante nessa situação também. Claro que nem sempre esse é o caso. Aí você tem que tentar a prótese, se possível, se você pode customizar ela, como você disse, alguma coisa você pode discutir com a indústria. Se possível, pedir com dois industriais, de forma que a prótese vai ser ainda mais diminuída, ainda menor. Você vai poder manobrar ela um pouco mais antes de cateterizar
ajudar. E tem quando você tem um misalignment e você não consegue chegar naquelas artérias, tem várias técnicas que você pode usar para ter talvez a gente pode falar sobre isso, mas, por exemplo, usar um balão fora da prótese para aumentar o espaço, pode estar por fora da prótese e daí fazer um snare right, como o Marcelo Ferreira descreveu, que você pode fazer isso também, especialmente nos toracoabdominais. Vários truques que você pode usar, técnicos, que a gente pode continuar falando. Sobre as próximas, primeiro, sobre a acidente, o arco aórtico. Se você pensar que o risco cirúrgico desses casos é um risco alto, é um risco maior por os aneurismas ínfimos, quando tratados com cirurgia aberta, é lógico assumir que existe um papel importante para as técnicas endovasculares nesse território também. A gente ainda tem pouca experiência com isso. Acho que são 5 casos e o arco provavelmente não sei se tem mais do que 15, talvez entre 15 e 20 casos com a prótese da Cook, mais alguns casos com a prótese que seria o TBI, que a maioria deles na verdade são zona 2, então não são aneurismas de todo o arco aórtico, não é o reparo total do arco aórtico. Eu diria que a experiência é muito boa. Se você vê os resultados da experiência do Stéphane Rollon e do Thilo Kobel em Paris, e o Thilo particular, eu visitei ele quando eu era Chief Resident aqui e passei 2 semanas lá. Em 2 semanas eles fizeram 3 casos de arco muito encorajadores, sabe? Que são pacientes de alto risco, pacientes com esternotomia prévia, que parece que tem funcionado muito bem. Eu acho que ele traz alguns desafios diferentes da aorta paravisceral, né? As motions no arco são muito maiores, a variação da anatomia é muito mais. O planejamento do dispositivo, se você usar fenestras, ele é mais complicado, ele é mais difícil. Os ramos utilizados na prótese da Cook, eles ajudam muito por isso, porque eles te dão mais espaço para o erro. Então, é claro que a gente pode continuar conversando sobre isso eu acho que existe um futuro, eu acho que realmente é o limite, e eu acho que a chave para que isso seja bem sucedido é laboratórios cardíacos, de forma que não existe essa competição pelos casos. Eu acho que o cirurgião cardíaco tem que ser envolvido nesses casos, porque se você tem durante o caso, a gente precisa de uma esternotomia imediatamente, eu acho que não tem muito cirurgião vascular que é confortável com isso, e colocar o paciente na pump. Se você tiver que chamar o cirurgião cardíaco que está do outro lado da cidade, o dreno espinhal que está lá do outro lado da cidade, aí, poxa, não vai dar certo. Então, acho que colaboração e também pela referência dos pacientes vão para não vem para vascular. Eu acho que o cirurgião cardíaco que já está pensando nisso vai aumentar o número de pacientes que vão chegar, então vai e isso, obviamente, melhorando os resultados. Excelente. Muito bom. Doutor Arno? Parabéns, Bernardo. Eu acho que eu nunca vi uma apresentação tão profunda quanto a tua sobre esse tema. Realmente aqui a gente privilegia o tempo, né? Importante é o conteúdo. Eu sempre pensei nisso, mas nem sempre a gente pode. Às vezes, 5 minutos para dar uma mensagem. Você realmente foi fundo no assunto e demonstrou uma grande experiência e conhecimento. Eu gostaria de fazer 3 comentários rápidos. Em primeiro lugar, você foi muito preciso, mostrando as limitações e a complexidade do implante trazendo as próteses fenestradas. De uma forma geral, sempre que possível, a ramificada é mais fácil a gente conseguir fazer todos aqueles casamentos do que o casamento preciso das fenestradas, que é como nós começamos a nossa experiência também. Outra é a importância da fusão de imagens e do estudo com Cohn-Bean para reduzir a quantidade de exposição radiológica da equipe e também do paciente. Então, isso a gente sai de uma cirurgia dessa fosforescente, né? Glaring em inglês, né? Então,
realmente vai ser uma felicidade. Comigo, acho que era uma preocupação tanta, mas você que é um frango, né? Quanto é que vai ser daqui a 40 anos? Quanto você vai ter tomado de raio-x? Né? É uma coisa altamente preocupante e que realmente a tecnologia vai ter que nos resolver. O terceiro assunto que eu gostaria de comentar é a excelente exposição dos cuidados e da prevenção da paraplegia. A paraplegia é um terror e realmente nós temos que fazer tudo para evitá-la ao máximo. E uma das técnicas que todos nós tínhamos muita esperança, que era da drenagem licórica, na verdade mostrou que é uma faca de dois gumes. E vocês mostraram isso muito claramente, de maneira que isso deve ser feito seletivamente. Parabenizar mais uma vez. Tem uma pergunta só. Você não acha que se as endopróteses torácicas, sobretudo no estágio, na extensão 4, um pouco talvez na 3, se elas tivessem o menor comprimento daquele segmento proximal aos ramos e que tivesse uma fixação ativa, ou com ganchos, ou com parvos, ou lá sei eu, qualquer coisa desse tipo, não talvez diminuísse a incidência de paraplegia, que normalmente é muito longo aquele segmento, sobretudo nas endopróteses de bancada. Se nós pudéssemos fazer uma coisa mais curta e com uma fixação ativa. O que você acha dessa ideia? Obrigado pelos comentários, doutor Arno. O senhor falou em relação a próteses ramificadas, a fusion, com beam e a paraplegia. Em relação à sua pergunta, esse comentário é totalmente correto no sentido de que o T-Branch ele foi desenvolvido realmente para abdominais extensos, aqueles que você vai basicamente ancorar o T-Branch dentro de um outro T-VAR, porque você está realmente indo até casos que são, por exemplo, um aneurisma tipo 4, como o senhor falou, realmente não existe uma necessidade de uma cobertura alta. 3 centímetros acima da celíaca, você tem uma fixação e uma landing zone que é muito, muito segura. Você pensa, por exemplo, com aneurismas infrarenais. Quando você tem 4 centímetros de fixação infrarrenal? Nunca, né? Basicamente 1% dos casos. Eu acho que pelo menos aqui na meio, tem um colo entre 15 e 20, os que a gente faz uma prótese infrarrenal. O TAMB, se eu não me engano, são 5,5 prótese até o cuff da celíaca e da SMA. Os dois cuffs da celíaca e da SMA, eles são lado a lado, são idênticos, basicamente. Um direito, um pouco mais baixo, mais ou menos 2 centímetros abaixo daqueles cuffs. Então, se você comparar, por exemplo, até tem, um slide que eu devia ter colocado nessa apresentação, a cobertura aórtica do TAMB para a cobertura aórtica tem mais ou menos uns 4 a menos com o TAMB, o que é uma grande vantagem para os aneurismas mais limitados, digamos, para renais. Mas no outro lado da moeda, se você está falando de você coloca, tem que usar uma prótese torácica muito mais frequentemente, e os cuffs eles vão estar, como você vai ter pelo menos uma torácica de overlap entre o dispositivo torácico e o TAMB, o que vai acontecer é que os cuffs vão ficar dentro daquela prótese, e para você os marcadores de Pox começa a ficar um pouco desafiador, começa a ficar um pouco difícil. Então é aquela coisa, você quer aumentar a cobertura para aumentar o selamento e a durabilidade, mas você também quer diminuir a cobertura por causa da prevenção de cobertura por causa da medula espinhal. Então, qual que é exatamente o ponto ideal, a gente ainda não sabe, mas eu totalmente concordo que para os aneurismas menos densos, é ideal que a cobertura seja menor. Eu acho que você usar um T-Branch, por exemplo, para um aneurisma justa renal,
basicamente. A única opção, e o paciente tiver um aneurisma roto, bom, aí você nunca pode dizer que é errado, né? Porque ainda mais se o paciente sobrevive. Mas, atualmente, da forma que você pensa no seu fato para conseguir pensar exatamente como que você quer fazer aquele procedimento, não segue os princípios que a gente preconiza para esse tipo de procedimento. Ok. Tá ótimo. O Cleoni Pedron de Santa Maria quer fazer uma pergunta. O Cleoni, Oi, Bernardo. Oi. boa noite. Boa noite a todos aí, tudo bem? Bom. Dentro dessa pergunta que o Dr. Arno fez em relação à cobertura da parte proximal dos aneurismas, quando eles são não tão extensos, eu gostaria de perguntar para o Bernardo, e meus parabéns, Bernardo, excelente aula, muito boa. Se seria viável, por exemplo, usando uma T-branch, se cortar a parte proximal nela, fazer uma customização nela para se implantar, para diminuir o risco de paraplegia? Será que vocês têm alguma experiência nessa parte de seccionar a parte proximal de uma T-branch? Cleoni, obrigado pela pergunta. Antes de eu responder a pergunta, queria dizer que o Cleoni é provavelmente responsável por cirurgião vascular hoje em dia, porque ele é professor na faculdade e ele que me influenciou a seguir a carreira em cirurgia vascular. Então, ele fazendo uma pergunta que eu fico extremamente honrado. Cleoni, é uma boa pergunta. A gente não pensa em modificar um branch. Eu acho que é circunstancial, porque a gente tem disponibilidade das outras próteses, então é muito fácil a gente requitar uma outra prótese. Todas aquelas outras próteses disponíveis, a gente pode modificar uma prótese from scratch. Eu já vi descrições do T-branch, por exemplo, adicionar um ramo, ou adicionar, por exemplo, abrir a prótese, adicionar preloaded wires, porque o T-branch não preload e a prótese, mas cortar para diminuir a cobertura eu nunca vi sendo feito. Eu acho que pode ser feito, mas tem que ser muito cuidadoso por forma que ele é preso. Você vai ter que cortar as barbs, você não vai ter active fixation mais, porque as barbs do active fixation, você não vai ter o topo da prótese não vai mais ser reforçado. Então, se é factível, eu acho que você pode fazer basicamente coisa, mas isso eu tentaria fazer algumas vezes antes ex vivo para poder praticar e ver se é uma coisa que vai funcionar, se você vai conseguir banhar a prótese para tentar diminuir. Mas assim, talvez o risco de você fazer isso, de repente a prótese migrar, talvez o risco seta um pouquinho, ele altera um pouquinho o benefício disso. Talvez você acabar cobrindo a aorta um pouco mais alto, não seja totalmente. Se você vai ter o trabalho de fazer a modificação no T-branch, talvez valha mais a pena fazer a modificação num Cook Alpha, entendeu? Porque aí você pode a primeira fenestra basicamente 2 centímetros do topo da prótese. Então, se tem disponibilidade de modificar uma alfa, você ainda também vai ter a vantagem de ser... Não sei se... Alô, Pedron? Oi, Otto. Excelente, obrigado pelas dicas aí, Bernardo. Tá, muito obrigado sobre esse assunto. Eu tinha algumas questões sobre isso, que às vezes para nós aqui é mais rápido se ter a T-branch do que se fazer uma outra. Achei que era mais rápido, mas muito boa a tua explanação aí, muito excelente, vai me ajudar bastante. Obrigado a todos aí.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, levantar a mão ou enviar mensagem de texto. Eu queria perguntar para o Bernardo, de uma maneira geral, vocês, pelo que eu pude observar, vocês têm uma tendência a tratar os vasos pelo braço, né? E hoje nós temos aí um novo dispositivo no mercado, né? A bainha Oscar. E eu queria saber se isso tem mudado digamos assim, o planejamento original de vocês de tentar fazer tudo pelo braço. Como é que vocês avaliam, né, ao planejar o caso? Vamos fazer tudo pelo braço? Vamos fazer alguns ramos pelas femorais? Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de decisão aí da via de acesso para o estente visceral. Essa é excelente e você está tocando exatamente no ponto que é um ponto que a gente tem mudado bastante a nossa prática recentemente. O Noble, ele quase abandonou o braço. Ele basicamente faz tudo pelas femorais, inclusive próteses ramificadas como o T-Brain. A gente cada vez menos o braço. O que são as vantagens de usar braquial? Número 1, você poder usar os preloaded systems. Você poder fazer deployment é muito legal porque você pode, digamos assim, como naquela prótese modificada que eu mostrei o vídeo. Você pode simplesmente você libera um pouquinho só até a celíaca, cateteriza a celíaca, deixa um fio lá celíaca, libera a prótese, renals. Quando você tem todos os vasos cateterizados, só com o fio guia, você libera a prótese inteira, reparo nas pernas, coloca a prótese bifurcada e tira a bainha grande e aperta o perclose. O que acontece nesse momento é que tem fluxo bilateralmente nas artérias femorais profundas, ou seja, a spinal cord está sendo muito mais perfundida. E aí você vai para o braço. Essa é a vantagem. Segunda vantagem é quando você usa o preloaded system, é rápido. Você pega a bainha, passa pela cateterizada. A terceira é quando pacientes têm vasos downgoing, vasos que são caudalmente orientados. Secar por cima é muito mais fácil. Quais são as desvantagens? O número 1 é um trabalho extra. Você tem que fazer a incisão aqui na braquial. Paciente obeso, que é a maioria dos nossos pacientes por aqui, é fundo, você tem que dissecar, leva alguns minutos a mais, tem que fechar a artéria. Uns 5 a 10 vai ter uma dissecção no final, quando você tira aquela bainha 12 frente, então tem que ressecar o flap da dissecção e colocar um patch. O que é o risco mais assustador e mais preocupante é o risco de stroke, né? Porque você fica com aquela bainha lá o tempo inteiro durante o procedimento, às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas. O que a gente tem feito cada vez mais? Tem um paper publicado no Journal of Endovascular Therapy ano passado pelo grupo do Tilo, e eu acho que o primeiro autor, se não me engano, é o Giuseppe Panuccio, que eles mostram como que eles fabricaram uma bainha steerable, que é tipo Oscar, muito mais estável do que o Oscar. É basicamente um truque que os radiologistas intervencionistas usavam no passado, e a gente começou a usar no passado, e provavelmente casos dessa forma. Basicamente o que a gente faz é pega uma bainha 14 French, dentro dessa bainha 14 French coloca frente longa do que isso extracorpóreo ainda. Faz um furo na válvula da bainha 12 French e passa um fio guia. A gente usa o FED, que é um fio forte e bem fininho, e passa esse fio guia pela válvula até o fim até a ponta e prioriza ele, tem os 2 ends do fio. E dentro dessa bainha 12 coloca uma bainha 8 French mais longa. Então é mais ou menos uma 5 e 80 ou 90, uma coisa assim. Não me lembro exatamente o tamanho das bainhas. O que acontece é que você tem um mosquito em cada uma daquelas aquela bainha, cada um dos ends daquele fio. Se você segurar um bem na válvula e você puxar o outro, o que acontece
E você pode passar o que você quiser naquilo, porque não vai defletir para cima que nem o Oscar. Você vê, por exemplo, o Oscar, não sei quanto que vocês usam o Oscar, mas o Oscar funciona com um glide wire, um Terumo glide wire. Ele funciona ok se você colocar, por exemplo, um Rosen, e é de passar um Amplats. Tem como, mas é difícil passar um Amplats. E se você tiver que passar um iCast ou um Viaban só, nem sempre ele vai manter aquela curvatura. Com esse sistema, o que faz é que você vira completamente para baixo, você avança a 8 French e é um sistema extremamente estável. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é você evitar o braço. A segunda vantagem é que, todas as vantagens de você evitar o braço, você diminui a chance de stroke, todas aquelas outras coisas que eu falei. A desvantagem é aquela que vê mais lower extremity ischemia, mais tempo de oclusão do membro inferior. Mas tem uma forma de você diminuir isso que é assim, esses dispositivos vão ser French, certo? Você faz o procedimento inteiro, termina o procedimento até as pernas e aí exchange pela 14 French nesse sistema e aí você aperta o perclose em volta dela, então você vai ter pelo menos um pouquinho mais de fluxo pelo menos para a ilíaca interna, porque a artéria de alguns desses pacientes é maior do que 14 French, obviamente. Nesse caso, por definição, vai ser maior, porque você acabou de passar uma 20 ou 20 French. Esse tem ajudado bastante. O que é ruim disso é que custa um pouco caro, que se for pensar uma bainha 14, uma 12, uma 8 e o fio. Se você tem um que é o suficiente, por exemplo, a bainha Nagari, eu não sei se já chegou aí no Brasil, Nagari, eu ainda não usei ela, mas eu já vi ela já vi ela em demonstração, ela parece ser bem dura, bem estável. Eu acho que tem um papel. Talvez no futuro o que a gente vai fazer é que a gente vai ter um procedimento pré-moldado, pré-cateterizado e totalmente percutâneo pela femoral. Isso a gente ainda não fez. Então, a gente modificar numa prótese 3D para ver se a gente consegue fazer isso. Mas a gente vai ter que ser criativo para conseguir. Mas você não vai ter o cinto, você tem que cateterizar o ramo ou a fenestra mais o vaso alvo. Mas certamente existe uma tendência a abandonar o braço e seguir mais e mais procedimentos pela femoral apenas. Excelente. Bernardo, muito bom mesmo. Doutor Arno, mais algum comentário? Não, só parabenizar mais uma vez, muito completo, muito detalhado, muito explicativo. Parabéns. Muito orgulhoso de você. Parabéns. Muito obrigado, doutor Arno. Bernardo, então, queria agradecer a sua presença. Realmente foi uma experiência excelente para todos nós. Muito obrigado. Mande um abraço aí para todo mundo aí na meio, um abraço para o Gustavo. Contamos com você aí para eventos futuros, certamente, e todos nós agradecemos. Queria agradecer a presença de todos, mais essa edição do Clube da Artéria. Lembrar do nosso canal no YouTube, o canal do Center Vasco no YouTube, onde todas as apresentações estão presentes. Quem quiser receber nossas informações, manda e-mail para pós-graduação@centervasco.com.br. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Um abraço grande a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.